Essa é uma conversa muito bacana que eu gravei com o pessoal do TCcast, o Jorge Souto e o Paulo Bogossian. Muito obrigado pelo convite. E falamos sobre o cenário macro, alta de juros do Fed, o que isso significa para os ativos de risco e o que está acontecendo no mercado de criptoativos com a implosão da Terra Luna, a sua stablecoin, o ST, como isso repercute em outras stablecoins e o que significa para o Bitcoin. Ficou muito bacana. Escutem na íntegra e espero que gostem. Até mais. Então, sejam muito bem-vindos a mais um TC CryptoCast. Hoje a gente está aqui nesse cenário complicado de mercado, muita gente com dúvidas, tentando entender o que está acontecendo. A gente trouxe aí um dos caras que mais entendem de macro, economista, que investe em Bitcoin há pelo menos 7 anos, estou chutando aqui, mas é por aí, ele vai falar. Mas o Fernando Urich é um dos caras que está aí há mais tempo e sempre com um olhar ponderado e extremamente olhando para outras classes de ativos também, uma visão macroeconômica bem interessante e que eu gosto muito de ouvir. E então seja muito bem-vindo, Fernando. É um prazer ter você aqui. Se puder fazer a introdução aí falando sobre como você entrou em cripto, geralmente a gente começa o nosso cast falando disso. Beleza. Bom, primeiro vamos lá. Obrigado pelo convite. Todo o pessoal do TCcast que está ouvindo também. Jorge, Bogo. Pô, eu estou nesse mercado já faz agora mais de 9 anos. Foi no comecinho de 2013 que eu comecei a estudar esse mercado, mas a convicção não veio instantânea. Então eu não raspei a mão e fiz meu pé de meia naquele momento, não. Foi mais fui picado pelo vírus do Bitcoin, o Bitcoin Bug. E desde então eu sigo estudando, fascinado, entusiasta, ativista da causa, do ideal. E já vi muita coisa, inclusive mercados de urso. Eu já vi 2014, 15, eu já vi 2018, 19, e a coisa foi feia. Mas você vai ficando calejado e entende um pouco como é que é a dinâmica. Então, já deu para vivenciar muita coisa nesse mercado aí. Obrigado aí pela presença, né? Eu acabei começando, o Google acabou começando. E realmente, você que começou lá atrás, né? Então você já viu bastante coisa. Engraçado que toda vez que a pessoa nunca entra de cabeça no primeiro ciclo, ela vai, descobre, aí até entende, fala, não, esse negócio vai dar certo, mas tem sempre uma duvidazinha. Aí no segundo ciclo a pessoa, de fato, acaba entrando e ficando, né? A gente aparentemente, né, acho que agora já não tem mais nenhum tipo de dúvida que a gente está nesse bear market desse ciclo que começou ali em 2020, né? Como é que você está vendo o cenário, né? Porque a gente dessa vez, talvez seja a primeira vez que o Bitcoin ele está sendo mais tratado como ativo com grandes influências pelo macro. Antigamente, o Bitcoin, o mercado cripto, ele era menos influenciado, né? Ele era mais descorrelacionado e agora a gente está vendo a coisa um pouco diferente, né? Você acredita isso aqui? E como é que você está vendo o cenário macro nesse momento? Tem vários fatores que explicam essa correlação positiva que está tendo, né? Acho que foi finalzinho do estouro da pandemia, meados de 2020, que a correlação começou a ficar mais positiva com o mercado, e 2021, 22 está bastante positiva. Parte que explica isso, a própria liquidez criada por bancos centrais, que acabou inflando tudo que é classe de ativo, e cripto foi junto. A institucionalização também do Bitcoin, sobretudo o Bitcoin, como uma classe de investimento que agora temos em ETFs, temos fundos de investimento, alguns fundos soberanos, alguns países, hedge funds, então já é um ativo que está aí fazendo parte dos portfólios normais. E aí, quando o mercado começa no momento de correção, de busca por mais segurança e diminuir a exposição em classes mais arriscadas, hoje o Bitcoin ainda faz parte dessa classe de ativos mais arriscados.
Pode ser reserva de valor em algum momento? Eu acho que pode, mas isso é um processo e está ainda no começo, por isso que a gente vê essa volatilidade, por isso que a gente vê o preço corrigindo mais de 50% do topo histórico. Acho que é um pouco disso que explica essa correlação que a gente está vendo com o mercado tradicional. É um ativo de risco, é assim que o mercado está considerando o Bitcoin. Com relação ao mercado, ao cenário macro, de fato, é um momento de aperto monetário. O Fed, falar do Fed, que é o Banco Central do planeta, depois de meses de muita liquidez, de juros em zero, ele mudou porque, claro, a consequência chegou, inflação mais elevada dos últimos 40 anos, e o Fed precisa fazer alguma coisa. E a ferramenta que ele tem é subir juros e cortar a liquidez, que significa vender os ativos que ele comprou durante a injeção de liquidez pós-pandemia. Só que essa foi uma injeção tão brutal, né? O balanço do Fed saiu de pouco mais de 4 trilhões na véspera da pandemia, fevereiro de 2020, para 9 trilhões. É uma monstruosidade que foi impresso de dinheiro. E agora precisa começar a desfazer esse processo. E na medida que ele sinaliza que vai fazer isso e efetivamente começa a fazer, o juro já está em 1%. E todos os membros do Fed que estão aí em roadshow desde a semana passada, todo dia tem alguém fazendo palestra, entrevista, algum discurso, eles estão reiterando, sim, vai subir mais 50 pontos base na próxima reunião e na outra também. Então a gente vai para 2%, e é um aperto de juros numa velocidade que não se via desde a década de 90, desde o fim da década de 90, que a gente não viu um aperto tão rápido assim. Então, isso está derrubando tudo que é ativo no planeta. Bonds corporativos, high yield, ações, cripto, ouro também, que está subindo juros. Ouro hoje está caindo quase 1,5%. Então, tudo cai quando a condição financeira começa a apertar e o dólar começa a subir. Boa. Inclusive, até escrevi um artigo sobre isso hoje, para o nosso newsletter, falando justamente dessa correlação, né? E aí atribuindo isso, exatamente o que você falou sobre os portfólios terem vários books, né? Hoje o investidor de cripto é um investidor que investe em outras classes de ativos, não é aquele cara que é cripto only, né? Bitcoiner, enfim. Enfim, alguns motivos aí que levam essa correlação a estar mais alta. Alguns algo traders também que utilizam correlações históricas para fazer seus trades, né, que amplificam essa correlação. O fato também do mercado financeiro tradicional ainda ter uma certa desconfiança com o Bitcoin, né? A gente fala que o Bitcoin é hedge para eventos de Black Swan, né? E na crise de 2020, o Bitcoin, apesar de na volta ele ter performado melhor do que outras classes de ativos, ele não conseguiu proteger a carteira dos investidores. Mas eu queria entrar um pouco mais nesse cenário macro, né? Você falou muito bem aí que todas as classes de ativos estão caindo juntas. Uhum. E a gente estava olhando aqui o fluxo, e o fluxo parece que tem bastante pânico, né? Tipo, panic selling mesmo, o pessoal saindo de posições muito rápido e com uma força muito grande, tanto que tem várias ações da Nasdaq também caindo 70%, 80%, 90%. Você acha que em algum momento o Banco Central vai capitular, ou seja, essa postura mais hawkish do Banco Central, a hora que ele perceber que os mercados estão caindo tanto a ponto de causar uma recessão muito grande na economia, ele pode voltar atrás? Aí a gente está vendo algumas sinalizações do próprio Bullard falando que 0,75 não está no cenário base, né? Enfim. Pois então, eu diria que a grande expectativa do mercado é que em algum momento o Fed sim joga a toalha e para de subir juros e talvez retome redução de juros e até injetar liquidez. A grande dúvida é quando ele faz isso. E
E mesmo ele fazendo isso, também há dúvida de será que o mercado recupera depois de corrigir fortemente? Não sei. Se olhar os processos mais recentes de bolha financeira, de aperto de juros, redução de juros, Nasdaq em 2000, o Fed foi subindo juros até praticamente ali início de 2000. Aliás, em junho, ele chegou a subir ainda o juro em 0,5%, Nasdaq já estava corrigindo, depois só que ele começou a reduzir juros, especialmente depois ali de 2001, do ataque das Torres Gêmeas, mas o Nasdaq seguiu corrigindo até 2002, mesmo com essa redução de juros. Então, não foi suficiente para conter essa queda. A mesma coisa lá em 2008. O mercado começou a corrigir já em 2007, na verdade. O topo foi 2008 e começou a corrigir forte até 2009. E o Fed já já reduziu os juros de 2008 até 2009. E ainda assim o mercado caiu. Depois encontrou o fundo e voltou a subir. Claro que o Fed lá também teve início o quantitative easing, que é o afrouxamento monetário, né? Compra de ativos. Agora, como é que ele vai fazer isso neste momento? É difícil saber, porque o que mudou no cenário para o Fed é que a inflação nunca teve tão alta nos últimos 40 anos. Então, 2009, 2008 fazer isso era mais tranquilo, 2000 fazer isso era mais tranquilo, 2018 também, quando o Fed teve um aperto monetário, ali chegou foi no fim de 2018, chegou a 2,5% a taxa básica americana, e o mercado ali caiu forte, foi o pior dezembro em 30 anos para o mercado de ações, e foi ali também a mínima do Bitcoin, que chegou em $3.120, depois da máxima de 2017, e ali o Fed jogou a toalha e disse, não, calma aí, fiquem tranquilos, não vou mais subir juros, como eu tinha sinalizado que subiria no ano seguinte, 2019, e passou a reduzir juros em 2019. Mas ali também a inflação não tinha pegado. Agora está nesse nível e que politicamente para o Fed não fazer nada é muito difícil. Então, dada a situação, eu acho que o Fed precisa realmente ter mais convicção de que tem uma recessão para conter a demanda e conter a inflação antes de pensar em jogar a toalha. Acho que ele vai sim ver o mercado caindo, corrigindo forte, a não ser que isso resulte em algum risco sistêmico, que por enquanto está fora do radar, eu acho que ele vai deixar a coisa corrigir mesmo. Assim, depois da crise de 2008, quando os bancos foram socorridos pelo Fed, a situação deles hoje é muito mais confortável, porque toda essa injeção de liquidez, de compra de ativos, se dá via sistema bancário. Então, os bancos que em 2008 eram bancos com ativos tóxicos, os ativos tóxicos foram passados para o Fed. O Fed virou o banco de ativo tóxico. Então, o sistema bancário americano está numa situação muito mais de segurança e de liquidez hoje do que estava lá em 2008. Então, hoje me parece ter menos risco sistêmico, que é o que faria o Fed realmente capitular e voltar a injetar liquidez. Então, o cenário não é fácil daqui para frente, não. Acho que o Fed vai seguir subindo juros e não vai parar tão cedo. Pegando esse ponto aí, uma das teses aqui nossas, de fato é que em algum momento ele vai jogar toalha, a gente não sabe quando, mas aparentemente ele está dando menos atenção a equities, como ele fez durante muito tempo, né? Em 2018, por exemplo, ele parou o aperto monetário porque ele viu que o mercado de equities estava implodindo. Nos parece que dessa vez ele quer que o mercado de equities tome uma pancada, porque aí ele diminui o poder de compra do cara que tem mais dinheiro, que é o cara que tem equity, o cara fica menos propenso, né, a gastar, e consequentemente é a forma que ele tem de dar uma segurada na demanda, porque o cara de baixo, a inflação já está comendo a renda do cara, então o cara não tem aumento de gasto, mas o mercado de crédito ali, junk, aparentemente é o que ele está olhando, porque ali é que pode dar um problema, porque se der um problema ali, é aí que a empresa não se refinancia, o cara quebra, e você tem impacto econômico realmente mais amplo, porque o banco, ele está na situação que fala, cara, não vou financiar esse cara, e acabou. E ele tem que entrar. Eu acho que nossa tese é essa, que a gente tem que olhar ali especificamente esse nicho de mercado e focar talvez menos em equity, tech stocks, do que era feito no passado.
O crédito é o principal, realmente, porque aí quando para de fluir o crédito, pode gerar problemas para a economia, como foi lá em 2007, 2008, né? Se a gente relembrar, o início da pandemia, o início da crise de 2008, era o chamado aperto do crédito, o credit crunch. Foi isso que começou a estourar a bolha imobiliária. Não é as casas estão caindo de preço, não. Tem um credit crunch. Os bancos não estão mais emprestando uns aos outros, e isso vai trazer problema financeiro que vai resultar em problema econômico, porque vai cessar o sistema de pagamentos. Então, sim, que o mercado de crédito é mais importante, é isso que o Fed tem mais cuidado. Inclusive, até eu entrevistei no meu canal, junto com o Doc Trader e o Heraldo de Paola, o Joseph Wang, que foi trader no Federal Reserve de Nova York, na mesa, lá na trading desk do New York Fed, e ele falou exatamente isso. Não, o Fed vai se preocupar mais com o mercado de crédito. Se ali ele vê algum problema de encanamento entupido, que não está fluindo, aí ele vai tentar intervir. Mas equities caindo, é a tese que você comentou, é aquela ideia do efeito riqueza. O efeito riqueza, as ações subindo, o cara se sente mais rico. Essa é a tese do Fed, que eu não concordo muito, mas é isso que eles falam. O efeito riqueza subindo, a riqueza subindo, ele se sente mais rico, vai consumir mais. Pega empréstimo colateralizado, consegue consumir mais? Até pode, na margem. Mas o inverso também é correto. Se as ações começam a cair, gera o efeito riqueza oposto, onde cai a riqueza, o sujeito se sente menos pobre, vai acabar consumindo menos. É um pouco essa ideia do Fed também, de, por meio do mercado de ações, de ativos financeiros, a riqueza é o canal de comunicação para o restante da economia. Então, eu concordo, acho que ações podem sofrer mais neste momento. Aproveitando esse tema, mas fazendo um zoom out um pouco maior, pensando não tanto no curto prazo, mas um pouco mais em ciclos longos aí de mercado, tem aquela famosa tese do Ray Dalio, né, que ele fala que os Estados Unidos os caras estão num Titanic e está acabando a hegemonia americana, né? E eu vejo que você fala bastante sobre a Pax Americana mudando para a Pax Sino-Russa, enfim, a gente fala bastante como Bitcoiner sobre o risco que tem a moeda fiduciária e o quanto as políticas irresponsáveis dos bancos centrais vão levar esse Titanic eventualmente a um iceberg, e o dólar perdeu seu poder como moeda de reserva mundial. Claro que isso é um ciclo mais longo, mas você acha que a gente está chegando perto já desse momento, que pode ser nessa bolha, ou que ainda a gente vai ter algumas bolhas inflando e esperando até que o mundo de fato se dê conta aí que a situação dos Estados Unidos, da dívida americana principalmente, está se tornando incontornável? Essa é uma excelente questão, e fundamentalmente o dólar sim tem todos os problemas que a gente sabe. A dívida americana é um grande problema, 30 trilhões de dólares, já superando 30 trilhões, é um negócio impressionante. E eu concordo com praticamente todos os argumentos que dizem que o dólar vai acabar perdendo o status de moeda de reserva e vai ser suplantado por alguma outra coisa, não sabemos o que, mas não acho que vai ser o yuan e muito menos alguma outra, nem euro, e não tem hoje uma moeda nacional para suplantar o dólar como padrão monetário. Pode ser o Bitcoin? Em tese, em teoria, pode, mas isso, se acontecer, vai demorar muito tempo. Eu digo isso porque eu vejo que muitos bitcoiners e economistas da escola austríaca, dentre os quais eu me incluo, eles subestimam a durabilidade de uma moeda que não tem conversibilidade em nada, as moedas fiduciárias de hoje. Eu tenho aqui na minha prateleira, daquele lado lá, são pelo menos uns 5 ou 10 livros
prognosticando o colapso do dólar. E tem livro já que tem 20 anos ou mais. E está aqui a gente vendo o dólar segue aos trancos e barrancos sobrevivendo. Neste momento, a gente está vendo o dólar também sobrevivendo. Ele está, em 2022, o dólar está no maior patamar em relação às demais moedas dos últimos 20 anos, olhando pelo índice dólar. No maior patamar dos últimos 20 anos. Pô, isso é o dólar morrendo? Não, pelo menos não em relação a outras moedas. Claro que quando a gente fala com relação ao poder de compra do próprio dólar, ele perdeu muito, tanto é que a inflação está no maior patamar dos últimos 40 anos. Mas não foi apenas o dólar que perdeu o poder de compra, foram todas as moedas. Então todas estão no mesmo barco, todas perdem poder de compra. E o meu argumento é que uma moeda fiduciária, ela pode perdurar mesmo perdendo poder de compra ano após ano. E por muito tempo. E é o que a gente está vendo. Esse padrão inconversível, ele já dura mais de 50 anos. Ano passado que fechou os 50 anos do fim de Bretton Woods, quando Nixon, no dia 15 de agosto de 71, anunciou de forma unilateral que estava acabando com a conversibilidade do dólar em ouro, mas que era uma medida puramente temporária para atender os interesses dos americanos, e que dura 50 e poucos anos. Mas é um sistema muito novo e que ainda dura. E para mim essa é uma verdadeira proeza, que o dólar hoje, esse papel pintado, que não tem lastro em nada, é isso, a moeda do planeta, e tudo é precificado nele. E é difícil sair desse sistema. Por isso que talvez eu ache mais provável algo como um Bitcoin substituir o dólar no futuro, ou ir se capacitando para ser uma alternativa e se desenvolvendo em paralelo, porque não vai ser o euro, não vai ser o yuan chinês. Quem confia na China, quem confia no yuan, esquece, não vai acontecer. Muito menos o rublo da Rússia. Libra esterlina também não é uma economia muito pequena. O franco suíço, por mais que seja uma moeda forte, também é uma moeda é um país, uma nação muito pequena. Então, por todas as óticas que a gente olhe e por todos os defeitos que o dólar tenha, ele ainda é a menos pior. É a camiseta menos suja no campeonato. Essa que é a realidade. E pegando esse gancho aí, realmente, assim, a tese de Ray Dalio, ele fala, não, a China está se tornando, né, a principal economia e, consequentemente, o yuan vai ser, né, a principal moeda. Só que, cara, vai ser muito difícil. Eu, por exemplo, prefiro até ficar no nosso amigo real aqui do que estar no yuan, porque o yuan é o yuan, né? Confiar no chinês é difícil. Mas para nós bitcoiners, né, o mundo ideal é que os bancos centrais e as nações adotassem, né? Só que a gente sabe que não é um negócio óbvio que acontece da noite para o dia. E aí, algumas pessoas que a gente lê e tudo mais, eles falam que eu acho que faz sentido, né? Tem uma chance boa das moedas fiduciárias, elas até voltarem a utilizar mais o ouro como lastro, talvez não 100%, mas ter algum lastro, de alguma forma que você consiga ter um nível de conversão e aí, eventualmente, até se torne 100% convertível. E isso vai para, né? Por quê? Porque já está nos bancos centrais, já é um ativo que eles controlam, mas você vai ter uma bifurcação que vão ter países, nações que eles vão eventualmente falar, cara, não tenho ouro, vai ser difícil eu comprar esse negócio, talvez ir no Bitcoin. Acho que esse cenário é um cenário que me parece mais factível de ser um cenário de transição, né? E aí o Bitcoin vai, se tudo der certo, né, a gente acha, ele vai mostrando os benefícios em relação ao ouro e talvez vai ganhando market share com o tempo. Sim, essa a possibilidade de bancos centrais também diversificarem suas reservas e daqui a pouco comprar algo como Bitcoin, eu acho que é plenamente possível. Como tem acontecido com o ouro, os bancos centrais hoje têm mais reservas em ouro, em toneladas métricas, do que tinham no fim de Bretton Woods. É um pouquinho superior. Então, os bancos centrais ainda são grandes detentores de ouro, porque sabem que não dá para confiar nas suas moedas. Eles desconfiam uns de si. E eu acho que é possível, em algum momento, a gente ver essa diversificação de reservas migrando para algo como Bitcoin, porque é o único ativo digital que pode ser como o ouro, portanto, o ouro digital, e que funciona num sistema de transferências, de liquidação,
que ninguém controla, que ninguém pode excluir ninguém de usar, como está acontecendo agora com a Rússia, e essa foi uma grande quebra de paradigma da ordem monetária, e a gente está vendo a história monetária ser escrita nesse momento, porque foi uma mudança drástica. Congelamento de reservas, bloqueio de suspensão do sistema SWIFT, e o Bitcoin ele é esse sistema neutro, que não sofre pressão política e qualquer um pode usar. Mas hoje ele não está pronto para dar conta de todas as transações que seriam necessárias entre países. Hoje, se pegar a rede do Bitcoin, liquida diariamente alguns bilhões de dólares. Mas o mundo inteiro precisaria de muito mais para conseguir liquidar e usar o Bitcoin, o sistema do Bitcoin, como essa rede de liquidação. Mas, paulatinamente, eu acho que isso pode acontecer. E os eventos de 2022, guerra, Rússia, sanção financeira, SWIFT, congelamento de reservas, eles reforçaram ainda mais essa tese. Muito bom. Vou voltar um pouquinho ao ciclo, né, do Bitcoin, essa queda que está acontecendo. A gente falou, né, sobre as correlações, sobre o quanto o cenário macro está pesando, que isso deve continuar ainda por um tempo, até que o Fed capitule, seja por conta de algum problema no mercado de crédito, e mesmo que ele capitule, é possível que os ativos de risco continuem realizando. Eu queria te perguntar acerca dos ciclos do Bitcoin, né? Você concorda que atualmente o ciclo macro ele está pesando muito mais sobre o Bitcoin e sobre o mercado cripto do que os ciclos lá em torno dos halvings do Bitcoin, que acontecem a cada 4 anos, toda aquela linha, né, de que os Bitcoiners seguem, que tem o choque de oferta no halving e que isso que rege os bull markets e os bear markets, e nesse caso dos ciclos do Bitcoin, o bear market iria até o próximo halving, ou até perto do próximo halving, ou você acha 2024, né? que é 2024, ou você acha que isso vai ser Olha o uma prognóstico, coincidência? pessoal, vamos amargurar mais 2 anos aí. A Nasdaq dos anos 2000, né? A gente está com uma cabeça de que esse bear market vai ser mais short-lived, e o mercado ele está já começando a entrar em padrões de super ciclo, que o pessoal fala agora, né? Que as realizações não vão ser tão violentas e as altas também não vão ser tão eufóricas, justamente por causa dessa entrada do institucional no ativo e desse peso maior do cenário macro. O que você acha sobre isso? Sobre o ciclo do Bitcoin e os halvings, quando ele era menor, eu acho que isso até poderia ter mais relevância, até porque o halving era mais significativo, mas agora que a gente já está com 19 milhões de Bitcoins criados, o máximo é 21, todas essas quedas de recompensa já são plenamente sabidas, isso para mim já está amplamente precificado. Eu não acho que é isso que vai ditar o ciclo do Bitcoin agora. Para mim é mais uma questão macro do cenário macro de liquidez mundial e também da própria adoção orgânica do ativo, maior confiança, maior entendimento. Acho que é isso que vai ditar mais o preço. Com relação às altas serem menos eufóricas, eu acho que é natural, e não apenas porque tem dinheiro de institucional que entrou e o ativo está muito mais consolidado no mainstream de investimento, mas também porque a classe já ficou grande, né? O Bitcoin agora não está, mas o Bitcoin chegou a 1 trilhão de market cap. Não é pouca coisa. O ouro tem 11 trilhões, 12 trilhões. Ser 10, 15% do ouro é relevante. Então, não dá para esperar o Bitcoin, vai chegar a 50 mil dólares de novo, aí vai para 100, vai para 200, vai para 500, vai para 1 milhão. Não vai ser assim. Eu tenho uma expectativa muito mais conservadora de preço para o Bitcoin, que ele vai chegar em patamares, acho que 100 mil dólares é tranquilo de chegar, certamente não vai ser nesse ano, talvez nem no ano que vem, mas depois disso vai ser
um ativo tipo ouro que vai se apreciando ao longo do tempo, que é favorecido por cenários de juros muito baixos, de liquidez abundante, mas não é aquele ativo que vai dar ganhos exponenciais. Não, aí o pessoal vai ter que voltar a operar com opções, pozinho, qualquer coisa desse tipo. E, Fernando, você é muito focado no Bitcoin, a gente também a gente gosta muito do Bitcoin, a gente obviamente não tem só o Bitcoin, a gente tem outros ativos, mas claramente uma diferença desse ciclo em relação aos passados é que você de fato dessa vez tem produtos, né, dentro do mercado cripto. Antigamente, até 2018, ali 19, você não tinha nada, era Bitcoin, depois o Ethereum fazendo ali algumas coisas, mas praticamente ninguém usava, mas agora você tem de fato um ecossistema de aplicações que podem, inclusive, substituir processos no mundo atual, né? De fazer de forma mais eficiente. E aí, um dos nossos pontos é, dado que agora a gente tem esse cenário, vai ficar mais atrativo para esses investidores institucionais e até varejo mesmo, vai ficar mais fácil de enxergar as aplicabilidades e, consequentemente, vai ficar mais simples de ver que está barato, né? Porque antigamente era muito difícil você ver que estava barato. Você ficava barato pelo sofrimento que ocorria no mercado e limpava, e aí depois um novo ciclo nascia. Agora, pode ser que aconteça algo semelhante, mas essa inovação que de fato chegou dessa vez, a última grande inovação tinha sido o Bitcoin, depois do Ethereum, o Smart Contracts, um pouco diferente. Agora a gente tem um negócio mais amplo. Você acha que isso vai ser um catalisador para um bear market talvez menos pior, e aí, consequentemente, também um próximo ciclo melhor? Olha, eu acho que o veredito ainda está em aberto, não sei dizer. Eu levanto uma outra hipótese, que possa ser um bear market até mais intenso para essas aplicações. Imagino que uma que vocês têm em mente é de DeFi e staking, rendimentos, etc., porque a gente está vendo o que aconteceu com a Luna, né? Daqui a pouco a gente vai entrar na Luna, imagino. Mas a minha defesa sempre desse mercado e a minha recomendação para as pessoas era, quando olhem DeFi, olhem rendimento, renda fixa de DeFi, etc., encare isso como uma experimentação. É um experimento que está sendo testado na prática, mas tem muita coisa ainda para dar errado, para ser corrigida, para melhorar, até que a gente possa dizer, agora realmente é um produto estabelecido, é algo que pode ser, que você consegue deixar fundos relevantes rendendo e que não precisa se preocupar. A minha comparação sempre com renda fixa em DeFi é do tipo seguinte, hoje quando você compra uma LCA, por exemplo, o LC, enfim, qualquer instrumento tradicional, você sabe o rendimento, sabe que é um emissor e tudo mais. E essa preocupação, quem é um emissor, é uma empresa boa, é um banco bom, de primeira linha, ótimo. Mas ninguém fica preocupado com o caso da CETIP ou a CBLC, eu sempre me esqueço quem é a empresa custodiante, da empresa custodiante um dia acordar e dizer, opa, pessoal, deu pau no sistema aqui, não sei mais quem é que tem LCI, LCA, vocês perderam tudo. Isso não é uma preocupação no mundo tradicional. Mas é uma preocupação no mundo de DeFi, porque essas redes ainda são muito experimentais. E a gente está vendo o que aconteceu com a Luna, o que aconteceu com várias outras aplicações de DeFi nos últimos anos, contratos inteligentes que foram drenados, explorados, porque tinha algum problema no código. Então é algo muito novo. E a comparação que eu faço é essa, é como se a base de dados fosse corrompida e o cara perdesse a LCI, porque ninguém consegue recuperar, é o que acontece hoje ainda em DeFi. Então ainda é algo muito novo, não dá para dizer que já está pronto para o prime time, nem o próprio Bitcoin está pronto para o prime time, como eu acabei de falar, está sendo desenvolvido. Eu gosto muito da inovação, acho bacana, mas eu talvez seja mais conservador do que a média nesse mercado, que é até um paradoxo, né? Mas enfim. Só para completar, a gente também é muito crítico. Eu gosto muito de DeFi, eu uso bastante, mas a gente tenta sempre passar para o pessoal o seguinte, da onde vem, né? Porque se você está sendo pago alguma coisa, tem que vir de algum lugar. Normalmente as pessoas falam, não, está pagando 100%, ninguém para pensar de onde veio. 99% dos casos é por inflação ou por algum evento externo. E aí, entrando em Luna era um caso clássico, inclusive eu tinha uma posição de stablecoin em Luna, em UST, mas eu sabia que ia explodir.
era um fato que ia explodir, porque o descasamento entre quanto você recebia e quanto era pago no empréstimo que você pegava, não tinha como você fazer a conta fechar. Eu não esperava que fosse tão catastrófico quanto está sendo, né? E tão rápido, né? Exatamente, começou no sábado, foi quando inclusive eu zerei a posição que eu tinha zerei, falei para todo mundo, tô saindo, isso aqui tá começando a ficar estranho. E aí, desde em diante, ocorreu o que ocorreu. Você acha que o que está ocorrendo em Luna, ele vai... quais vão ser os efeitos, né, dele no mercado cripto? A gente tem algumas ideias, mas seria bom ver o que você... Eu acho que é mais cuidado pelo pessoal, tentar discernir realmente o que presta, o que não presta, o que para de pé, o que não para de pé, porque esse é o problema do bull market, vale para cripto, vale para ações, que quando tá tudo subindo, tudo dá certo, ninguém se preocupa realmente em analisar e ser crítico. Cara, isso aqui funciona, mas como assim? O cara faz lá um white paper com palavras da moda, buzzwords, etc. E diz, isso aqui pode explodir de preço. E aí vem muita gente de renome. Uma coisa que eu não vi, até fazer um parênteses sobre isso, que eu não sabia e eu vi essa semana, o Mike Novogratz, que é um cara que eu até respeitava a opinião dele. O cara tava como quase embaixador da Luna e fez uma tatuagem da Luna aqui. Pelo amor de Deus, né? Então a gente vê que mentes muitas vezes são brilhantes, se deixam levar nessa euforia e perdem o senso crítico, que é importante. Quando fala eu tô estudando, até um erro meu, eu devia ter estudado mais a fundo a Luna antes de acontecer tudo isso. Mas olhando agora, que eu tenho até feito vídeos, eu quero fazer mais alguns sobre o que está acontecendo, eu comecei a pesquisar e tentar entender como é que funciona esse negócio. E aí, um dos pilares essenciais da stablecoin UST é a Luna. E esse é o mecanismo de estabilização da paridade do ST. Não, a gente emite Luna para manter essa paridade, ou destrói Luna para manter a paridade, e é isso que mantém a paridade. Mas de onde é que vem o valor da porra da Luna? O que garante isso? Por que a Luna vale $120 não vale zero? E é o que tá valendo agora, 0,02. E eu rio, mas é triste, porque eu sei que teve gente que perdeu dinheiro com isso. Então é foda porque as pessoas se deixam levar na emoção, na euforia, e aí no bull market o cara vê, o Bitcoin agora chegou a $60 mil, não consigo mais esse aqui, não vou ganhar, não vou porrar nessa aqui, tem que ir para outra. Qual é a outra? Surgiu essa promete isso, pode ser transformadora, então vou investir nessa, deu certo, tá multiplicando capital, atrai mais gente. E assim vai indo de projeto em projeto, e com o mercado em alta, tudo passa. Só que agora vem a fase da liquidação, que o pessoal começa a expurgar realmente aquilo que presta daquilo que não presta. E o caso da Luna é isso, quando você olha a fundo, assim, fundamentalmente era um projeto que tinha tudo para dar errado. Sim, e esse mecanismo de estabilização, porque os caras pagaram no começo lá $30 milhões, ou 32 que foi que investiram na Terraforms, ou no ICO deles, nem sei qual foi a palavra que eles usaram na época. Por que vale alguma coisa? Por que não vale zero? E agora a gente está vendo que, no final das contas, a Luna vale zero, e era isso que estava sustentando o ST. E até tentando prever, daqui para frente, para onde é que vai isso? Eu não sei, mas acho muito difícil a Terra conseguir retomar algum valor da Luna. Assim, a confiança foi a zero. Eles estão tendo uma hiperinflação de Luna. Estou acompanhando aqui o supply. Nas últimas horas, eles imprimiram, foi de 300 milhões para 35 bilhões de Luna. Então, ao mesmo tempo em que a demanda está colapsando, a oferta está hiperinflacionando. Isso é exatamente, a gente está vendo em tempo real uma hiperinflação de 7 dias numa criptomoeda chamada Luna. É o que está acontecendo. Então, eu acho difícil. O que me surpreende ainda é que não perdeu mais ainda a paridade do UST, porque para mim também deveria perder. Se o que defende a paridade ali é a Luna, e isso está valendo quase nada, não sei como é que vai seguir o UST. Se bem que, essa é uma coisa, só para concluir, isso é algo interessante, que se o ST ficar com a emissão estanque e não criarem mais o ST, ele pode até ganhar algum valor, como aconteceu na Somália, quando o país colapsou, perdeu o governo, tudo, o Banco Central também fechou as portas, e o papel moeda que tinha sido impresso
manteve poder de compra porque não era mais inflacionado. Então, aquele que restou, o pessoal ainda usava, apesar de não ter Banco Central, de não ter conversibilidade em nada. Mas, enfim, acaba aqui meu desabafo emocional. O Jorginho, desculpa, o Jorginho até postou lá no Twitter, ele falou assim, se quiser saber como é que é viver no Zimbábue ou na Venezuela, com hiperinflação e impressão de dinheiro, inflação de 7 dígitos, é só olhar a Luna, né? O caso de Luna, assim, é muito curioso, porque eu acho que o que levou também ele a chegar no nível que chegou foi a validação de pessoas influentes, né? Então você tinha lá, puta, claro. Jump Capital. Cara, Jump Capital é a Jump Capital. Você tinha o pessoal da própria Delphi Digital, que são... Os caras são muito bons, a gente tem uma parceria com eles, inclusive, mas acho que talvez exageraram ali e outros nomes, né? Tem muita gente. Exato. E aí, o próprio Novogratz, eu estava lá no BTC Miami e ele falou de Luna no palco no BTC Miami, que teoricamente você não pode falar de outra coisa, né? Então, e engraçado, até os próprios Bitcoiners, quando a Luna começou, a LFG, né, a fundação, começou a comprar Bitcoin, eles começaram a abraçar, né, o projeto Dan Hell, de outro. Então, alguns caras começaram a abraçar, eu falei, opa, então... Mas ali foi um negócio, realmente eu acho que eles voaram muito perto do sol, né? E o problema que está tendo agora é que os caras claramente estão querendo salvar o PEG, mas o problema de salvar o PEG é que você vai destruir Luna, vai ter que redenominar ele para zero. Só que aí, beleza, você salvou o PEG, parou de ter a queima, porque o cara que arbitra, ele ganha alguma grana aqui, ele vai fazer a arbitragem até esse negócio fechar. Mas e aí? Né? O negócio aqui é que a gente perdeu 2 ativos que juntados eram 60 bi de dólares. Foi para zero. Então, eu acho que o ripple effect aí disso no mercado cripto, ele vai ser, de fato, acho que as pessoas vão ter muito mais cuidado agora. E também muito fundo, a gente já soube, através de contatos nossos, que tiveram muitos fundos que eles realmente explodiram. Fundo coreano, a Dragonfly aparentemente teve prejuízo de 9 dígitos. Que estava investido em Luna. Em Luna ou em UST, né? Porque a Celsius, que é também tipo uma BlockFi, só que muito mais agressivos, eles estavam muito fortes em UST. Inclusive, os clientes dele, né, tinham exposição, porque eles pagavam lá o yield. Então, acho que esse vai ser um aprendizado aí que é importante, né? O cripto ele tem esse problema que... Esse lado bom que ele é muito inovador, dá um problema, mas pelo menos o pessoal vai aprendendo e vai melhorando com as interações com o tempo. Pelo menos a gente espera que isso ocorra, né? Que aprendam. É a esperança, né? Mas se a gente olhar o que aconteceu já em 2017, 2018 com os ICOs, mudou os nomes, mas os golpes, os projetos sem pé nem cabeça, eles ressurgiram. Mas, assim, faz parte. O que eu sempre recomendo para as pessoas é que estudem realmente, tentem entender, e não apenas vão atrás do que alguém disse, ou porque tem lá o selo de legitimidade, que isso é emprestar a credibilidade, né? Isso, para mim, esse é o grande sinal de alerta quando eu vejo algum projeto se associando a alguém se associando a algum projeto, porque é buscando a credibilidade da pessoa para legitimizar aquela coisa. Isso tem tudo que é mercado, tem pirâmide financeira tradicional, tem tudo isso. Mas para mim isso é um grande sinal de alerta. E é importante a fundo entender como as coisas funcionam para ver se tem algum sentido, se tem fundamento. E eu sei que não é fácil, mas eu acabo sendo chato. Eu acho que eu já falei muito mais para as pessoas não comprem, não invistam, não apliquem, do que, não, compra, vai. Acho que é raro eu dizer isso, porque eu vejo que algumas coisas têm muito risco e as pessoas não estão nem preocupadas, pensam apenas no rendimento e esquecem do risco do principal. Cara, não, pensa no principal também, mas você está disposto a correr o risco de perda total? Não estou dizendo que para todos é isso, mas alguns que estão começando agora, pode ser risco de perda total. Tá legal com isso? Beleza. Mas tem gente que não sabe o risco que está correndo e vai atrás na onda sem entender de fato o fundamento. Eu acabei sendo sempre muito crítico com isso, e por isso eu demorei também para ter minha convicção no Bitcoin, não foi instantânea,
mas cara, perguntando, indo a fundo, entendendo, mas como é que funciona esse mecanismo, por que a mineração funciona, mas o que o full node faz, e o desenvolvedor, o cara tem poder de decisão, não tem, e o Satoshi Nakamoto, importa ou não importa, e o que acontece depois que os 21 milhões forem minerados, enfim, você vai fazendo perguntas porque é preciso, e é assim que você forma a convicção de algo que tem fundamento daquilo que não tem fundamento e que está surfando a onda de quando tudo vai bem. Quando o vento sopra, todos os barcos vão na mesma direção, né? A gente até teve uma conversa hoje com um assinante nosso, não vou cometer a deselegância de expor ele aqui, mas que ele falou que ele estava ouvindo de amigos, de familiares, que ele era louco de investir no Bitcoin, que esse negócio era pó e que acontecia a mesma coisa que aconteceu com Luna, com o Bitcoin. E aí eu falei para ele, cara, a gente tem aqui dezenas de cursos, centenas de relatórios, estamos à disposição de vocês para estudar, entender e ter convicção na tese, porque no bear market você precisa ter convicção na tese, você precisa entender o risco que você está tomando, e, acima de tudo, você precisa entender que o Bitcoin é completamente diferente do Luna, né? Mas, Esse é um ponto, enfim... esse é um ponto fundamental, Bogo. Deixa eu até aproveitar o gancho, porque eu concordo plenamente e eu comecei falando da minha experiência, né, nesse mercado, e eu lembro que eu entrei no Bitcoin depois de uma queda de 90% que aconteceu em 2, 3 dias, que foi abril de 2013. O Bitcoin saiu de 60 ou 66 dólares para 266 e crashou de volta para 70 dólares. Foi em 2 dias. E nesse momento que eu decidi estudar e ir a fundo no Bitcoin. Depois eu vi ir até 1.200 dólares e cair de volta, isso foi no final de 2013, e cair de volta para 150 dólares ao longo de 2014 e 15. Depois vi ir até 19 mil dólares em 2017 e cair para 3 mil dólares em 2018. Em todas essas instâncias, eu vi que tinha uma euforia, o mercado se excedeu, aí corrigiu demais também, mas em todos esses momentos, para mim, a tese fundamental e o valor que o Bitcoin tem, ele permanecia intacto, ou até havia crescido. A percepção, a tecnologia, a segurança e o potencial. Mas o preço, no meio do caminho, ele foi sacudindo. Mas é importante entender o valor da tecnologia, e para mim tem muito valor e seguirá tendo demanda, e para mim tende sim a crescer, mas ao mesmo tempo, ninguém tem a segurança de 100% de que o preço não vai cair de 28, que vai para 20 mil dólares, que vai para 15, que vai para 10, que vai para 3, ou que vai para 100 dólares. Ninguém pode dizer com certeza, não volta para 100 dólares. Eu jamais faria isso. Acho muito improvável que algo como isso aconteça, muito. Mas certeza absoluta, ninguém pode ter. E se fosse para 100 dólares, eu ia encher o caminhão, com certeza, da noite para o dia. Mas é preciso entender que tem todo. 100 dólares é a hora de se endividar todo, né? Aí você tem que vender as coisas dentro de casa, se você não gosta muito, vende carro, tem que fazer tudo, porque 100 dólares realmente... Mas é nesse momento que as convicções das pessoas são testadas, né? Eu também já conversei com muitos clientes ao longo do tempo, e como já tinha passado por alguns bear markets, eu lembro que quando o mercado estava subindo, aí chegou a 60 mil dólares, aí voltou para 30 mil dólares. Aí os clientes dizem, pô, mas agora vou comprar mais, se eu não comprar agora eu vou perder esse momento. Cara, vou comprar mais. Pô, tá inflação, o Fed tá inflando dinheiro, vou me endividar e comprar mais ainda. Eu falei, cara, calma, acho que pode subir sim, tem potencial enorme, mas está disposto a encarar um mercado que cai 20% e que cai 50%, isso cai 70%, isso cai 80%. Pensa como é que é sentir na pele o que você colocou lá de capital tomando 80%. É realmente aí que você tem as convicções testadas. E aí você sabe se botou de mais ou de menos do seu capital. Então, atravessar um bear market não é fácil, não é para qualquer um. Eu falei exatamente isso no artigo que eu escrevi para a Cointelegraph, que eu falei, as pessoas elas só têm noção do quanto elas aguentam de risco na hora que tem a realização, né? Porque na hora que tá tudo subindo é fácil, né?
E aí, muitas vezes, você não dimensionou o quanto você pode perder aí numa eventual realização. E Mas é o que mais tem, né? Você vê o cara dizendo, não, eu sou longo prazo. Você, cara, tem certeza? Sim, longo prazo, vou segurar. Cai 20%, o cara realiza tudo, nunca mais quer ver o ativo. Exato. Esse é um clássico, a gente vê muito. Porque o pessoal gosta de comprar na alta e vender na baixa, né? Acho que esse como o mercado funciona, essencialmente é isso. Não é deveria ser o inverso, mas na realidade, não é isso que ocorre, né? É. Urich, você falou aí de Luna, então eu quero aproveitar o gancho para falar de um assunto que você adora. Então, a Já gente sei viu qual é. que a gente viu que teve um ataque coordenado aí em cima de Luna, né? Foi muito bem executado, por sinal, por pessoas com deep pockets, né? Precisava de muito capital para fazer esse short. Até ia te perguntar se você acredita que foi um Citadel da vida, um fundo do mercado financeiro tradicional. Isso daí gerou muito burburinho nas redes. Mas aí a gente está começando a ver outras stablecoins sendo atacadas, né? Inclusive uma delas, o Tether, que não é uma stablecoin algorítmica, é uma stablecoin centralizada, que obviamente tem mais defesa do que Luna, mas que já foram levantadas alguns questionamentos acerca se de fato eles são capazes de honrar tudo que eles já emitiram. Sim. Você acha que a gente viu na madrugada, né, o Tether cair para 0,95? Quão grande você acha que é esse risco hoje, depois de todos os questionamentos, de tudo que eles já tiveram tempo de arrumar na casa ali? Boa. Você acha que isso continua sendo um risco alto? Vamos lá. Belíssima pergunta. Primeiro, só para responder do Citadel e da Luna, eu vi esses rumores, eu não tenho como comprovar. Cara, precisa conhecer bastante esse mercado de cripto para conseguir executar um ataque como esse. Não sei se eles têm já gente explorando esse mercado. Acho que estão mais preocupados com o mercado tradicional do que esse de cripto. Mas enfim, não duvidaria. Mas é importante frisar que o ataque contra a Luna ele funcionou porque havia uma vulnerabilidade. Por isso que eu digo, o sistema ele era inerentemente instável ou não para de pé, na minha avaliação. A mesma coisa, o pessoal citou o George Soros e ataque contra a libra esterlina. A mesma coisa aconteceu com a libra esterlina. É porque a libra esterlina estava vulnerável ao ataque que o ataque do George Soros deu certo. Não é porque ele realmente tinha muito dinheiro e conseguiu quebrar o Banco da Inglaterra. Não, porque o Banco da Inglaterra tinha se colocado numa posição de vulnerabilidade, com uma paridade irreal que tinha na época, da taxa de câmbio irreal, e que não tinha como defender aquela paridade. Ele tinha que jogar a toalha e o Soros conseguiu explorar essa vulnerabilidade, atacou e ganhou, parece que apenas nesse trade, 1 bilhão e meio de dólares. Mas a vulnerabilidade estava lá. Agora o Tether. Realmente, eu acompanho o dólar Tether há bastante tempo. A primeira vez que eu fiz um vídeo no meu canal foi em 2018. E eu analisei a fundo o Tether e todas as suspeitas que eu tinha à época, 2018 eu tô falando, elas foram comprovadas ou se confirmaram como acertadas as minhas suspeitas em 2019 ou 2020, quando vieram aqueles casos lá um litígio com a promotoria de Nova York, que eles tiveram que se retratar e fazer se comprometer com algumas melhorias e divulgações de transparência. E ali, algo que eu dizia que poderia acontecer pela forma como o Tether funcionava, de fato aconteceu. E o que era isso? O Tether criando liquidez sem ter realmente recebido dólares. Por exemplo, com a Bitfinex, mas não dá para saber se realmente foi com a Bitfinex, vende a crédito no Pendura. Vem a empresa X PTO e diz, Tether Limited, me emite aqui 10 milhões de tokens e eu te pago daqui 3 meses. Ah, tá bom, tranquilo. Aí a Tether emite 10 milhões de tokens e no ativo tem a receber da empresa XPTO. Tá lastreado 100%, tá? Mas que ativo é esse? Uma porcaria de ativo. Vou saber se a empresa realmente vai pagar. Então isso aconteceu ao longo da história. E o grande problema da Tether é que sempre eles foram muito ruins de transparência.
não tinha uma auditoria, não fornecia informações, aquele site de transparência que tem no site deles lá era um negócio risível. Então, a suspeita estava lá. E como ele ia crescendo muito, e no começo eram alguns milhões, aí foi bilhões, hoje está 80 bilhões. À medida que vai crescendo e tomando uma importância cada vez maior para o mercado, acaba sendo um risco sistêmico para o mercado e para a descoberta de preço. Então, essa era a preocupação que eu tinha. Só que, aí vem o ponto positivo, eu entendo que nos últimos tempos, último ano, últimos 9 meses, eles melhoraram na transparência, eles divulgaram seus relatórios, tem lá o relatório de attestation de uma auditoria. Não é ainda uma auditoria, isso é ruim, deveria ser já uma auditoria, ainda não é uma auditoria completa, mas está melhor, tem mais detalhe. Tem um detalhe da composição de reservas que é interessante, e que lá em março do ano passado era 50% quase em commercial papers, tipo uma letra de crédito de empresa, e que em tese também é uma porcaria de ativo para lastrear uma stablecoin, ou não é um ativo de ótima qualidade, e eles reduziram a proporção, e agora o commercial paper corresponde a 25% de todos os tokens que foram emitidos. Então, eles melhoraram em transparência e melhoraram na qualidade das reservas. Então, eu entendo que é muito mais difícil executar um ataque contra o dólar Tether do que foi com relação à Luna, porque lá eles têm mais reservas, estão honrando os saques, mas é um problema, a questão da confiança é algo delicado, porque se a confiança é quebrada, é por isso que a transparência é importante, os caras têm que estar mostrando a cara, tem que colocar auditoria, porque se a confiança é quebrada, daqui a pouco alguém com deep pockets de verdade começa a testar o PEG de verdade, e a empresa precisa ir lá e recomprar os dólares Tethers para defender a paridade. Então, eu acho que com o Tether é difícil acontecer, aconteceu, quase impossível aconteceu com a Luna, mas ainda para mim é um ponto de atenção no mercado que não me deixa completamente tranquilo. Já é menos pior do que foi no passado, mas eu gostaria de ver mais transparência da parte deles, especialmente no quesito auditoria. Eu era um cara que tinha muito medo do Tether ali em 2018, mas mudou muito, eu acho. Eu acho que lá atrás os caras tinham um comportamento meio shady mesmo, mas quando teve esse evento aí com o DOJ americano, eu acho que foi da água pro vinho ali. Os caras viram que tinham que step up, né, o game ali. Sim. Hoje, de fato, é um negócio que eu sinceramente, não é perfeito, obviamente, mas é algo que eu acho que o mercado tem outros problemas que são muito mais relevantes do que ele. Então, tanto é que, infelizmente, eu estava dormindo quando tentaram bater no PEG, se não tinha operado para zerar. Você vê, né? O Tether chegou a 95 centavos de dólar. Então, isso não acontecia há muito tempo. E isso não acontece com o USDC. O USDC não teve em nenhum momento um teste, o PEG, a paridade testada nessa magnitude, porque lá tem mais confiança, mas na prática poderiam testar também. Então, o Tether precisa melhorar a sua transparência, a divulgação, porque é a base de confiança, é tudo confiança isso. Então, e hoje ele tava até aquele Paolo, que é o CTO deles, estava tweetando que eles estavam com solicitação de resgate de 2 bilhões de dólares hoje, um número bem relevante, mas que estavam efetuando os resgates sem maiores problemas. E tem a questão também, até o Alameda postou sobre isso também, né, que eles fizeram uma parte dos resgates, eu acho, e que tem muita gente que fala que as próprias exchanges, né, vão acabar defendendo o Tether se houver um ataque, porque é de fato muito relevante para todo o ecossistema e começa a pegar no negócio deles, né, começa a atrapalhar bastante o negócio deles. Sim, aí você vê quem são as contrapartes, né? Quem é que tem stake no negócio. A Binance é a principal. Então, ela também. Esse é outro motivo que dificulta um ataque contra o Tether de realmente ser exitoso, porque a exchange tem todo o interesse em que o negócio não colapse. Imagina se
ela está carregando no balanço bilhões de Tethers, cara, ela não quer ver o negócio colapsar de jeito nenhum. Então, ela também é uma parte interessada a sustentar a paridade do dólar Tether. Muito bom. E para finalizar, que nós estamos chegando no final, já até passamos aí das 7. Desculpa se tiver compromisso, não tem problema, mas só para finalizar só para finalizar isso sobre uma notícia que saiu agora que o Sam Bankman-Fried da FTX comprou 7% do stake na Robinhood. E a gente está vendo aí, a gente já teve alguns movimentos no mercado brasileiro mesmo, teve um caso aí da XP anunciando uma corretora também. Como que você enxerga esse mercado de exchanges? Você acha que eventualmente os players tradicionais vão migrar full para digital assets? Você acha que vai ter um movimento de M&A? Ou de consolidação, ou o que você imagina aí para esse cenário? Eu entendo que um movimento de M&A com o mercado tradicional, eu diria que é inevitável, porque o modelo de exchange de cripto, ele é muito cíclico e acaba sendo muito frágil, porque quando o mercado está subindo, cara, eles porram de ganhar dinheiro. Olha o que foi aí a Coinbase ano passado. Foi bizarro. E olha o resultado que saiu agora no primeiro trimestre. O segundo trimestre vai ser a mesma coisa, terrível. Só que o problema é que eles têm um problema estrutural, né? Porque quando o mercado está subindo muito, vem muita demanda, volume, demanda de cliente, atendimento, então o pessoal incha a estrutura para dar conta do crescimento, investe bastante, e aí consegue capturar valor nesse período de bull market. Mas quando vira, ele não consegue desinchar com a mesma velocidade que inchou, e aí o custo fica, e aquela corretagem toda que tinha antes já não tem mais. E não é tão fácil desinchar, porque isso o mercado volta. Então fica aquela dúvida no lado do empresário. Tá, agora tá caindo o mercado, mas se voltar, eu não posso tirar todo esse departamento aqui, que eu preciso de atendimento, se o mercado volta, eu não consigo atender. Então o custo acaba ficando por mais tempo, a receita vai embora, ou parte dela, e ela começa a sangrar. As exchanges nesse ano, na minha ótica, elas vão sangrar. A Coinbase já está demonstrando isso com o balanço do primeiro trimestre. E também é um business que a corretagem é muito alta, né? O que elas ganham de dinheiro com corretagem é um negócio bizarro. Olha o mercado tradicional, não tem esse nível de corretagem. Então, historicamente, a receita de corretagem ela vai minguando, talvez tendo até a zero. E aí, qual o modelo que elas vão adotar? Como é que elas vão monetizar e conseguir rentabilizar essa base de clientes? Ainda está incerto como eles vão conseguir fazer isso, mas a principal fonte hoje é corretagem e não me parece ser uma fonte de receita sustentável. Eu até acho engraçado quando eu vejo empresas aqui de inovação, tipo, a empresa não, o ETF da ARK Investments, que é da Cathie Wood, o ARKK, que a Coinbase acho que é a quinta ou sexta maior posição do fundo. E, cara, assim, a Coinbase é uma empresa realmente de inovação do século XXI, de crescimento exponencial. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, é uma empresa que está surfando agora um business de corretagem, mas o quanto de disrupção e de crescimento exponencial que ela vai conseguir entregar, eu não estou vendo isso na prática. Então, para mim é um business que tem vida útil não tão longa assim, ser baseado apenas em corretagem. Acho que eu respondi tudo, né? Sim, muito boa. Maravilha. Jorginho, tem mais alguma aí, aproveitando, sem querer abusar, mas já abusando, né? Não, acho que só contribuindo com o tema da Coinbase, eu acho que talvez daqui a algum tempo a gente vai ficar claro que o que a Coinbase faz, ela é algo que de fato é algo que já existia, só que botou o nome cripto, né? Apesar dela ter um portfólio de vice grande e tal, e aí daqui a 10 anos talvez o que vai se tornar a empresa inovadora vão ser os protocolos que são de fato que rodam no mundo cripto e que de fato são, né, de forma autônoma, tudo mais, por mais que você
não sabe quanto tempo vai precisar de um time tocar e tudo mais, mas esses projetos aqui vão ser considerados, né, os projetos do século XXI, né? E, por último, quando a gente fala do mercado cripto, as pessoas, elas têm, sempre perguntam, como é que é o bear market, como é que foi sua experiência e tal. Eu acho que o que o pessoal estava perguntando quais são as dicas, né? O pessoal adora diquinhas, né? Então, as diquinhas para passar ileso, né? Ileso não, mas pelo menos sobreviver de forma decente ao bear market. Acho que essa é a dica principal que o pessoal está querendo. A primeira, que é a óbvia, mas que sempre tem que reiterar, cara, dose o tamanho da mão. Porque se você erra o tamanho da mão, você vai ficar o dia inteiro olhando o preço no telefone, você vai acordar no meio da noite olhando o preço, acorda de manhã, olha preço, porque você está muito exposto além do que deveria. E esse, para mim, é um sinal de que você se expôs demais. Quando a checada do preço vira quase uma obsessão a cada hora. Então, esse, para mim, é um sinal e é uma dica. Tem que saber dosar a mão. O negócio pode explodir e multiplicar por X vezes? Pode, mas dose a mão, porque também pode cair bastante, como a gente está vendo agora. Segunda recomendação é aproveitar o momento agora para estudar mais e a fundo, tentar saber o que realmente tem fundamento aí nesse mar de criptomoedas, de projetos de DeFi, de NFT e tudo mais. O que eu mais recomendo... Eu tinha pensado outra aqui agora me esqueci. Agora me esqueci qual era a outra recomendação que eu ia dar de bear market. Ser resiliente e ter convicção, mas sem excessos. Acho que é uma boa. Isso, com certeza. Não dá para se empolgar demais. Tem potencial, mas tem que ter paciência e saber que o mercado vai passar, vai chegar num fundo. Não sei onde é que vai ser o fundo, ninguém sabe, mas o mercado volta. Aquilo que tem valor, com certeza vai voltar. Maravilha. Não usem alavancagem, pessoal. Só para reforçar, não usem alavancagem. Vocês não vão ouvir a gente, mas não usem alavancagem. A alavancagem destrói famílias, né? Teve caso de suicídio até na comunidade lá do Luna, no Discord deles. Eu imagino. Mas enfim, super obrigado aí pelo papo, Urit. Sempre flui muito bem, cara. Foi um dos melhores CryptoCasts. O papo poderia continuar rolando por horas aí. E sempre muito bom ouvir seus insights. Muito obrigado aí de coração. Espero que seja o primeiro de muitos aí. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Jorge, Bogo, a todo mundo do TCCast que está acompanhando. E vamos lá, está sendo um aprendizado o que está acontecendo no mercado agora. Dias tensos, ainda não acabou, mas a gente vai sair dessa. Urit, obrigado novamente, foi um prazer, né? Sempre bom ter você, realmente são insights muito legais aí, principalmente de um cara que viveu tantos ciclos, né? E, consequentemente, carrega aí a experiência. A gente sabe que o cripto de pouco tempo, mas a experiência ela tem um peso relevante para tomar decisões e também não dá problema. Lembrei da outra recomendação, afinal, que é a importância também de não pesar a mão demais é quando vem o bear market, você precisa de dinheiro e tem que vender BTC ou tem que vender alguma cripto que você acredita que vai dar certo, que vai ainda porrar, mas você, por necessidade financeira, é obrigado a vender. Você vender Bitcoin porque precisa, e eu já passei por isso, é uma merda. Porque você sabe, cara, isso aqui vai valer muito mais, mas eu tenho que me desfazer. É quase entregar um filho, assim, não quero. Mas enfim, era isso. Beleza, hoje, obrigado. Essa dica é importante, não seja o vendedor forçado. Qualquer mercado, essa talvez seja uma das piores coisas que ocorrem quando você é um vendedor forçado em uma situação. E aí a alavancagem, no final do dia, é um dos principais fatores, né? Às vezes tem coisa externa da vida que acontece, tudo bem, mas a alavancagem, ela, no final do dia, é o principal fator quando a gente vê, né, quando vendas forçadas ocorrem, né? Mas beleza, obrigado aí pela presença, foi um prazer. Valeu. Até a próxima. Um abraço, pessoal.
Espero que tenham gostado da conversa, comentem aqui abaixo também, compartilhem, e eu acho que é isso, né? Não tem nenhum link para deixar hoje, mas enfim, espero que gostem. Valeu, até o próximo.